E quando o apóstolo Paulo teve no terceiro céu, né, irmão? Uma coisa que era dificuldade para a gente entender. Terceiro céu significa o espírito. Terceiro céu, terceiro estágio. Carne, alma e espírito. Então, é o terceiro céu. Eu, quando estive em espírito, eu tive esse entendimento, tive essa compreensão, tive esse conhecimento que eu trago a vocês. Então, eu tive no terceiro céu. E é difícil, irmão? É, É difícil entender daí, não? não, para alguns é difícil, irmão, para outros não. O que talvez seja fácil para você, não é para outro. E o que talvez não seja para outro, seja para você, entendeu? Às vezes alguém pode dizer, não, para mim é difícil, irmão, vou descer, olha, não, para mim não é. E aí, vice-versa. Eu falo isso porque eu tive bastante dificuldade, irmão, para entender o orgânico. Não para entender, porque eu via o orgânico ali, mas eu não tinha, sabe, você não tem uma base. Você fala, eu tô ficando louco, por que que eu penso desse jeito, né? Então, nesse sentido. Então, para mim foi difícil porque não tinha um grupo que me falasse, outros irmãos doidos igual eu assim, não tinha. Minha época não tinha. Eu não achava, entendeu? Aí eu li aquilo ali e falei, nossa, eu tô ficando louco. Eu falo, Deus, tira esse demônio do meu corpo aqui, porque eu tô vendo coisa aqui fora do padrão. Eu ficava doido, irmão, oxe, lutando contra o conhecimento, lutando contra a revelação, eu lutava contra mesmo. Se eu tivesse uma outra pessoa na minha época, lá, uns 25 anos atrás, 20 anos atrás, que falasse pelo menos a mesma coisa, ou bem parecido, teria sido mais fácil para mim, mas não tinha, não. Naquela época não tinha ninguém que falava, não. Ninguém tinha coragem de falar. Hoje você vê vários canais falando, várias pessoas, né, que falam, mas antes não tinha, não. Bastante já mesmo. Já, tem bastante. Mas é que era que eu ainda, na minha opinião, é questão de raciocínio, pô. Sabe por que que eu falo isso? Ah, Olha pra você ver quantas vezes eu li a Bíblia por inteiro, né? De Gênesis a Apocalipse. E essa Bíblia, toda a vida, ela tá falando sobre mim. E eu sempre. tava procurando coisa nela, tentando achar as coisas nela. É raciocínio, sabia? Não, mas se alguém não falasse para você, essa Bíblia fala de você, se ninguém mostrasse para você que ela fala de você, você teria entendido? Eu não teria, não. É o que eu tô falando. Na minha época não tinha ninguém para falar isso para nós, irmão. Não tinha. Porque não fazia muito sentido, né? Procurar uma vida eterna num livro, né? Olha só pra você ver o grau de entendimento da pessoa. Mas aí, ó, a hora que você encontra o tesouro que está em João 5,39, aquilo ali é o tesouro, irmão. Aquilo ali que abre o olho para as demais coisas, né? Que abriu o meu olho também para as demais coisas. A mesma passagem que foi para mim foi para você. Então, Até então eu falava de religião, falava de judaísmo, falava de cumprimento de lei, cumprimento de regra, né? Até então eu falava isso, até o dia que eu li isso aqui, falei assim, poxa vida, mas tem alguma coisa além de tudo isso, né? E aí eu li João 5,39. E disse, ó, vocês estudam minuciosamente as escrituras, que é coisa que eu fazia, o Valdecir fazia, lia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se separasse no versículo hoje, amanhã você ia começar de novo, você começava naquele versículo para não perder nada. Nós estudava é, minuciosamente as escrituras, porque eu cria, irmãos, eu acreditava que elas me daria vida eterna. Era o que todo mundo faz, o que a grande maioria das pessoas fazem, né? Aí ele diz assim, ainda no finalzinho do versículo, ó, ele fala assim, ó, as escrituras apontam para mim. Aí que eu falei assim, poxa, tudo isso que está escrito está apontando para uma pessoa. E quem pois é essa é. pessoa, né, irmãos? Tudo isso aponta para uma pessoa. Tudo que está escrito para apontar para uma pessoa. É para um ser humano vivo que ele está apontando aqui. É uma pessoa.
elas apontam para mim. Tudo isso aponta para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Valdecir, até hoje as pessoas não se recusam a ir a Cristo para ter essa vida? Exato. Recusa. Quando você fala dessa vida, as pessoas se recusam, irmãos. Elas não querem vir a essa vida, não querem. Elas querem continuar com a religião, com os mandamentos, com os ritos, né? Dessa forma, infelizmente. É, Dificuldade era eu que não encaixava em lugar nenhum. Eles liam a Bíblia, a hora que explicavam, eu falava, mas gente, não, não é isso. O É, entendimento não batia. no que o irmão disse que antigamente não tinha, eu acho que era mais já a dificuldade da. Porque assim, a internet veio para facilitar, entendeu? Eu acredito que. Acredito não, tenho certeza. Porque, por exemplo, Joel Goldsmith, ele já falava a mesma coisa que o irmão fala em 1950, E entende? a gente, e a gente não tinha acesso. Não tinha acesso. Por que que a gente não tinha acesso? Porque a religião criou um meio que a verdade só está na Bíblia. Então, tudo que saía da Bíblia era do diabo, entende? Então, a religião dificultou isso, entende? Porque as pessoas só ficavam na Bíblia. Então, se vinha uma pessoa como Sócrates, Platão, Joel Goldsmith e muitos outros que falavam isso que o irmão está falando, não, isso daí é o Satanás, isso daí não condiz com o que está escrito, entende? Mas elas não conseguiam ver por medo de pensar, de ir atrás, que aquilo que está aqui por trás do que estava escrito tinha uma revelação. Entende? Eles não conseguem. Por quê? Porque a religião dizia que o que estava escrito é o que é sagrado, entendeu? Então, tinha mais gente, mas a gente não tinha acesso. E tinha medo de ter acesso, de procurar pensar fora da casinha, digamos assim. É é verdade, verdade. irmã. Eu creio que esse entendimento, irmã, ele sempre esteve no viver das pessoas, mas a gente não tinha acesso. Tanto é que agora que a gente tem acesso, a gente consegue ver vários grupos de pessoas que pensam e falam e fazem as mesmas coisas. Agora tem tudo quanto é lugar na internet, você vai ver isso aí. Porque agora a gente tem acesso, né? Antes a gente não tinha. Antes, se Sim, fosse por conversar, exemplo. tinha que conversar com um pastor regional aqui da minha região, do meu pedaço, que ele pensava aquilo que o irmão estava falando, dentro da caixinha, né? Não saía fora, né? Eu não tinha acesso. Não saía. Por que que não saía? Porque as pessoas têm a Bíblia como algo sagrado. Tem a Bíblia como a palavra de Deus. Ponto, acabou. Qualquer outra pessoa que falar o contrário, ela vai escutar, mas não vai ouvir. Por que que ela não vai ouvir? Porque ela tem um véu que, que não deixa ela já ouve julgando, fala, não, isso daí não é, entendeu? Então, mas assim, eu acredito que tudo tem um propósito no sentido de que cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu processo. E em algum momento desse eterno agora, a pessoa vai chegar a esse entendimento. Porque esse é o propósito, esse é a volta, o retorno para casa. Mas não um local físico, para dentro da gente. Você olhar para dentro e entender aquilo que você é. E aí as pessoas buscam o que está fora, mas por que que elas buscam o que está fora? Porque quando elas conseguem algo, um objetivo que elas queriam, elas colocam aquilo, a alegria e a felicidade dela. Então, eu vou ter paz quando eu tiver um emprego. Eu vou ter alegria quando eu tiver um emprego. Então, elas conseguem um emprego, ficam felizes por algum momento
e logo esse êxtase passa. Por quê? Porque tudo é passageiro, tudo é transitório no externo, entende? E elas não conseguem entender como ter acesso a essa alegria, essa paz que excede o entendimento.